Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Dia de queda para o Ibovespa, uma queda aí próxima de 1%. Nós renovamos mínima do ano, a nova mínima do ano agora é 100.678. A última, né, foi do dia 15, foi o 100.692. Então foi por muito pouquinho, né? Mas renovamos mínima do ano, fechando uns dias muito próximo da mínima. Bem diferente do movimento das bolsas lá de fora, né? S&P fechando com uma alta próxima de 1%, petróleo subindo também 1%, né? O minério de ferro caiu 2%, voltou para 128 dólares a tonelada após o governo chinês, né, alertar sobre a especulação no mercado futuro e novas restrições de produção nas principais cidades lá siderúrgicas, né, o polo siderúrgico chinês. Então a gente teve aí, o minério acabou pressionando o setor siderúrgico, né, CSN, a gente vai falar um pouquinho mais, mas mais uma vez a gente não conseguiu aproveitar o movimento de alta lá de fora. O mercado nessa expectativa com relação, né, a essa nova regra fiscal. Provavelmente vai ser apresentada até quarta-feira, né, que é o dia do cupom. Provavelmente deve sair amanhã à noite, pelo que está rodando, tá? E mesmo com o otimismo lá de fora, né, e por que o otimismo lá de fora? Por que o S&P subiu 1%? A gente teve no final de semana mais medidas para ajudar a liquidez no mercado financeiro, o Fed mais outros 5 bancos centrais abrindo mais uma linha de crédito para operações diárias, né, para fechar o balanço, né. A gente teve a compra do CS pelo BS, né, e, né, dando mais um passo aí para tirar um pouco desse receio com relação a uma crise bancária, tá? E mesmo assim, o mercado aqui não acompanhou esse bom humor, né? E muito por conta desses receios sobre essa nova regra fiscal após o Lula, né? De manhã até abriu em alta, né? Vamos só puxar aqui, né? De manhã até abriu, chegou a subir aqui e tal, né? Aqui, ó, a gente chegou a bater máxima aqui, beleza? Aí depois devolveu tudo, né? Justamente após o Lula, né, teve um discurso reforçar a importância dos gastos e os bancos públicos como maneira de financiamento, né, financiamento de crédito. Ele defendeu a importância de gastar para o crescimento do país, mas, como sempre, né, sempre sem uma alternativa de receita ou, né, o enxugamento da máquina pública, tá? Ou se fosse alternativa de receita, alguma coisa de aumento de imposto, que nem foi isso dito. Existe uma especulação muito forte que os proventos, né, dividendos, serão tributados. Então isso aí provavelmente deve sair em breve, tá? Em linha muito que essa pressão imposta para os integrantes da base do governo, mais político, que pede um texto que amplie os investimentos públicos, em vez de, né, um texto mais para responsabilidade fiscal, né, corte de, né, criar um mecanismo para estabilizar, realmente ser uma âncora fiscal. Não, pelo jeito o texto pode ser algo mais para tentar ampliar investimento público, como já defendeu, né, a Gleisi Hoffmann e o próprio Lula, né? Então o mercado ele não espera, tá bem negativo em relação a isso, né? Tá bem negativo. A gente pode acompanhar, né, a tendência de baixa aqui do mercado, bem negativo em relação a isso. Qualquer surpresa positiva vai fazer esse mercado andar bem, mas por enquanto, né, aparentemente a gente não tem essa expectativa, tá? Hoje, né, apesar da alta de 1% das commodities, Petrobras devolvendo os ganhos de sexta-feira, fechando aí muito próximo da mínima, mais uma vez nesse 22,80. Como já venho falando para vocês, se você está comprado, quer comprar Petro, esse é o ponto. Se fechar o dia abaixo desse 22,80, fechar o dia abaixo do 22,80, ou sei lá, perder com gap de baixa, espaço para voltar para R$21. Se segurar por aqui, R$25 é o suporte. A gente também teve a pressão, né, como falei, o minério de ferro caindo, CSN caindo, acompanhando aí o setor siderúrgico, destaque de queda para CSN, a queda de 2%, papel retornando, né, para esse
esse ponto aqui, esse R$14 que foi o ponto de origem desse movimento de alta. A Vale perdeu bastante força, mas ainda fechou no positivo, né? Estava subindo mais, mas ainda fechando no positivo, brigando para romper ou não esse 83. Se você está comprado no papel, é muito importante voltar acima do 84,50. Se voltar, anula esse viés de baixa de curtíssimo prazo, né? Anula essa tendência de baixa de curtíssimo prazo que foi iniciada justamente na perda desse patamar. Se acelerar mais a venda, né, voltar abaixo dessa região dos 81, espaço para efetivamente fechar o gap no 79,30 ou mesmo voltar aqui para o fundo nos R$75, tá? E aí, né, com essa pressão, a Vale perdendo força, Petro na mínima, setor siderúrgico pressionando, e aqui também, né, o setor doméstico aqui também um pouco mais fraquinho, uma realização de lucros, a gente, no final das contas, teve esse desempenho ruim do Ibovespa, em especial em relação ao mercado norte-americano, aqui caindo 1% e lá subindo 1%. Então, nesse sentido, a gente segue com a mesma, o mesmo cenário para o Ibovespa. Se continuar perdendo essa mínima, né, continuar renovando mínima, espaço para voltar aí para o fundo marcado na região dos 98, 95 mil pontos. Né, esse fundo, que foi o fundo do ano passado. Se eventualmente mostrar algum sinal de reversão, né, deixar algum sinal de reversão por aqui, essa alta, né, essa virada do mercado depende do rompimento da região dos 104 mil pontos. Enquanto não romper essa região dos 104 mil pontos, difícil de falar em qualquer sinalização de reversão para o mercado. Né, aqui, ó, aqui, ó, 104, 153. Tá? Então, Petro e Vale a gente já falou. Dos bancos, mais uma vez, hoje, né, então, como foi, amanhã já foi bom, né? Começou bem, o Itaú quase subindo 2%, batendo máxima aí perto dos R$24, e aí no final das contas devolveu tudo, fechando bem no 0 a 0, né? Justamente pressionado por essa questão, né, da regra fiscal, né? O Bradesco está no ponto que a gente já vem falando que é um ponto de compra, essa faixa dos R$13, né? O suporte principal é o 12,60, mas essa região dos R$13 vem sendo ponto importante já para o papel há bastante tempo. B3 também voltando para um suporte importante, que é essa região dos R$11, né? Foi fundo no ano passado, vem sendo um suporte bem importante, tá? E dos destaques das ações, né, o que mais chamou a atenção foi M. Dias Branco, né, teve um resultado aí bem ruim. Eu não vi mais sobre o assunto, tá? Mas não deve ter sido só o resultado. O papel pesou forte, né, já quase atingindo o objetivo aqui na região dos R$24, né, um objetivo importante. E do jeito que está caminhando, no curto prazo a expectativa é voltar para os R$22, tá? Movida, depois da alta registrada, também sofrendo uma correção. Para quem quer comprar o papel, eu quero comprar o papel num pullback. Tá aí o seu pullback, né? Se mostrar força compradora sobre esses R$7, pode ser a sua alternativa, tá? Chamou a atenção, né? JBS tem resultado essa semana, não deve ser um resultado bom e tendência de baixa, né? Caminha aberto aí, voltar a essa região dos R$18,60, R$18. Do outro lado, do lado positivo, chamou atenção, assim, para mim, eu nem tinha visto isso na sexta-feira, Unipar, né, confirmou um candle de reversão absurdo aqui, e agora, né, tem alvo para voltar para a região dos 84, 86, lembrando que o papel está em tendência de alta no curto prazo, então voltar para cá é uma consequência. Está fazendo uma onda 1, né, onda 1, quando fizer um pullback, né, acho que tem resultado essa semana, se eventualmente fazer um pullback, pode abrir uma oportunidade de compra, tá bom? E São Martinho, né? São Martinho reagindo mais uma vez na faixa dos R$24, precisa voltar acima dos R$26 para ganhar força de compra, beleza? E é isso, né? Mercado aí, por enquanto, bem pesado
E, né, você vê aqui Exetec voltando para as mínimas, né? Edux devolvendo movimento recente, Qualicorp, tendência de baixa violenta, né? E né, os papéis devolvendo os ganhos recentes. Muita atenção, né, como é que vai ser esse comportamento em relação à mínima, e acredito que a gente vai definir alguma coisa primeiro quando sair esse novo arcabouço, que deve sair amanhã, e em especial, né, na super quarta, a gente 3 horas da tarde tem reunião do Fed, e depois no final do dia tem decisão do cupom. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até mais.